Prezados do canal, sejam muito bem-vindos. Hoje com um vídeo muito importante para quem quer entender essa área elétrica, tá? Eletrônica, que é o vídeo que vai explicar sobre circuitos, né? Circuitos elétricos aí. E diferenciação, que é muito importante a gente entender o que é cada uma, né? E sabendo o que é cada um, conseguir diferenciar o circuito série do circuito paralelo de um circuito misto. Então, o que eu tenho aqui já para poder falar com vocês? Quando a gente tem componentes associados em série, a gente tem um componente dando sequência no próximo. Então imagina uma corda, né? Que você tem apenas uma linha ali, mas na verdade a gente sabe que cada trecho da corda é composto de o material que ela é feita, né? Então aqui a gente pode ter uma mesma ideia, né? Algo único, mas que tem uma continuação por si só. Então eu posso meio que imaginar um circuito série sendo esse tipo de constituição, né? Um único caminho, né? E com base nisso a gente vem definindo alguns conceitos que são muito importantes. Todo circuito série vai ter apenas uma corrente, né? Um único valor, né? Um nível, né? Uma intensidade de corrente elétrica. Então, se eu tenho 1 ampere no início do meu circuito, em qualquer trecho que eu pegar para fazer a medição, eu vou ter esse mesmo 1 ampere. De exemplo aqui, tá bom? Só que não ocorre da mesma forma com a tensão. A gente fala que a tensão ela se divide. Na realidade, ela se distribui ao longo do circuito. Então, imaginemos aí que meu circuito tenha 10 volts. Eu tenho resistências séries de valores iguais. Então, por mais que eu tenha uma corrente passando que é única, né, em valor, mas em cada resistência eu vou ter um nível de tensão que vai ser uma parte em relação ao todo. Como eu coloquei 10 volts de exemplo e resistências iguais, é como se cada uma pegasse 5 volts para si. Então, tem uma queda de tensão em 5 volts na primeira, uma queda de 5 volts na segunda. Se eu pegar e juntar esses 5 de cada um, eu vou ter um total de 10, que é o que, do exemplo, aí, o valor que está sendo aplicado. Então, joia. Isso parece um tanto simples, né? Assim, um tanto óbvio, dependendo, né, da sua maturidade em relação à parte elétrica, né? Mas são conceitos importantes que às vezes lá na frente a pessoa ela cai na dúvida porque ela não consegue se embasar nesses conceitos, né? Do que é um circuito sério, um circuito paralelo, a forma como ele rege essa elétrica, essa eletrônica, tá bom? Passando para um circuito paralelo. O que vai definir o circuito paralelo? Uma forma que eu tomei como análise e eu acho muito válida é você pensar que cada componente ele vai possuir sua quantidade de terminais, né? A maioria deles apenas 2 terminais. E a gente pode imaginar que cada um vai receber um título, né, entre início e final. Então, por exemplo, eu estou titulando aqui que esse é o início do meu componente, a outra extremidade vai ser o final. Mesma coisa eu vou fazer para o componente de baixo, início e final. Se eu conseguir perceber que os inícios estão interligados e que para os mesmos componentes os finais também estão interligados, eu vou ter entre eles uma associação paralela. Uma forma mais nítida de ver um paralelo. Todo paralelo ele vai originar uma conexão que a gente chama de nó. Vou ter circular aqui para deixar mais enfatizado aqui. O que é o nó? O nó é o encontro de 3 ou mais terminais. Então aqui eu tenho os 2 terminais, um de cada componente e um terminal externo aqui, uma derivação. Da mesma forma do outro lado. Então se eu der uma conexão onde que chegou 3 ou mais, eu posso afirmar que ali é um nó. Observe que eu não tenho nó em um circuito série. E é uma característica essencial de um circuito paralelo. Todo circuito paralelo ele vai ter um nó. O circuito sério pode ser até que uma extremidade venha a ter um nó porque ele está associado a outra coisa. Mas dentro da série a gente não percebe esse nó, ele não vai existir na realidade, tá bom? O que eu posso falar do circuito paralelo? Em relação à tensão, eu tenho o mesmo nível de tensão. Por que disso? Tensão é a diferença de potencial entre dois pontos. Se as minhas referências são as mesmas, não tem por que esse nível de tensão mudar.
Então, entre esses dois pontos para o resistor de cima e entre esses dois pontos para o resistor de baixo, são os mesmos dois pontos. Então, eu vou ter o mesmo nível de tensão, tá bom? Então, paralelo nos condiciona isso. O que muda então? O que muda é que uma vez que eu tenho uma corrente chegando nesse meu circuito, ela encontrando um nó, ela encontra meios, caminhos diferentes para poder circular. Então a gente vai afirmar que nesse caso a corrente ela se divide, ela se distribui ao longo do circuito, né? Então só comentando por alto aqui sobre circuito série paralelo, a gente vai com base nisso vir, né, em outras aulas, as teorias sobre lei de Kirchhoff para correntes, lei de Kirchhoff para as tensões, né, as análises aí mais aprofundadas, mas tudo basicamente desse início aqui, tá bom? E beleza, a gente entendeu o que é sério e o que é paralelo. Ocorre a junção dessas duas coisas? Ocorre, né? É o mais comum, na verdade, né? É mais comum de você ter associação entre série e paralelo, que a gente renomeia para misto, né? Que é uma combinação dos dois, do que você ter apenas série ou apenas paralelo, tá bom? E como é que a gente vai analisar? Continua da mesma forma. Se eu tenho inícios e finais entre componentes interligados, eu vou falar que esses componentes estão em paralelo. Se eu não tenho, repare que se eu chamar isso aqui de início, se eu não tenho nesse caso aqui um final interligado aqui, repare que eu não estou enxergando, não existe essa conexão, eu não posso falar que esse S aqui está em paralelo. Então eu quis comentar que esses dois P eles são paralelos. Se eu fizer uma associação, né, que isso aí a gente vai ver numa outra aula também, fazer isso aqui virar um componente só, esse nó ele some, ele desaparece, porque esses dois vão se fundir em um só. Uma vez que eu não tenho mais esse nó separando, automaticamente a resultante disso aqui vai ser um circuito série. Por isso que esse circuito ele é misto. Parte dele é paralelo e depois que isso se resolver, né, na simplificação, a resultante vai ser um circuito série, tá bom? É o que só colocar por alto aqui só para sugerir, né, S de série e P de paralelo. Bom, vamos pegar um exemplo de um circuito misto num caso real, uma vivência real nossa. Em instalações prediais. Na eletricidade predial a gente tem isso. O interruptor, né, uma chave, né, switch, né, poderia deixar um S de switch aqui, que está associado às cargas, que no caso são as lâmpadas. Se fosse imaginar um pouco mais avançado, eu falaria que o interruptor é uma entrada e as lâmpadas são saídas, né? Mas o que eu tenho aqui na realidade? Eu tenho lâmpadas interligadas em paralelo, porque os inícios e finais estão juntos, né? Então, duas lâmpadas, mas essa associação paralela, ela está em série com o interruptor. O interruptor tem série com essa associação, né? Vice-versa aí. Então, o que acontece? Essas lâmpadas elas são acionadas simultaneamente. Então, se eu quero ligar as lâmpadas, o interruptor vai fazer o comando das duas juntas. Da forma como está disposto no desenho, não tem como acionar de forma individual. Imagina em uma sala de aula ou algum local que normalmente precisam de mais lâmpadas, mas é um mesmo ambiente, né? Então um único interruptor aciona essa quantidade de lâmpadas. Aí a gente pode notar o seguinte, que a associação entre as lâmpadas é paralela. Por quê? O fabricante ele fabrica a lâmpada, né, no caso, numa tensão nominal. E essa tensão tem que se manter, né? Tem que ser a mesma. Eu não posso fazer uma associação série, por mais que a gente visualize a economia de material, né, de fio, porque a tensão ela muda, ela diminui, né? Então, o que ocorre nesse exemplo? As lâmpadas são ligadas em paralelo. É a forma correta de se ligar as lâmpadas, pelo fato do fabricante fabricar ela para um mesmo nível de tensão, né, ser utilizado. Mas se eu tivesse só paralelo também não ia me resolver. Então, entre as ligações das lâmpadas eu tenho paralelo, mas para a questão de comando, ligar e desligar essas lâmpadas, eu precisei fazer parte da associação série. Olha como é que é importante entender o sério paralelo para conseguir compreender o que é um misto, né? Que é a mistura de ambas as ligações. Seguindo aqui, por incrível que pareça, gente, é uma aula muito importante, tá? Por mais que eu estou citando fórmula, equação, dando exemplo de exercício, mas repara o tanto que isso é profundo.
questão de série, paralelo e misto. A gente começa a abordar também, a gente pode falar a respeito, né, falar sobre portas lógicas, né, seriam as funções lógicas aí. Então o que que acontece? Eu tenho uma porta lógica int, esse aí é um pouco mais, né, seria até um segundo módulo, né, seria algo bem mais para frente ainda. Mas a gente pode tirar que a compreensão disso aqui está nessa parte, circuito sério, circuito paralelo. O que que o IND fala para nós? IND é E, né, da tradução literal aí. Eu dependo de uma coisa e outra para dar verdadeiro, né, para dar positivo. Vamos falar o seguinte: aqui normalmente a gente tem a ideia de entradas e saída, né? Que é o caso aqui do interruptor sendo entrada e as lâmpadas sendo saídas aqui. Aqui no caso é o contrário, né? Tem duas entradas para uma saída. Mas o que eu posso afirmar? Vamos imaginar aqui, associar junto, né? Isso aqui, linguagem ladder também faz parte, né? Da, da forma de se interpretar isso aqui. Eu tenho essa representação aqui, mais à direita, onde eu estou passando o mouse, que é saída. E esses aqui seriam minhas entradas. Se eu tiver as duas entradas dando verdadeiro ou dando condição, a minha saída vai ser verdadeira. E o que seria esse verdadeiro? O que seria esse dar condição? Normalmente a gente fala o tá ligado, que é o fechado, como verdadeiro. Por exemplo, fechei o interruptor, então ele está verdadeiro. Então minhas lâmpadas também vão estar verdadeiras, né? Elas vão estar ligadas. Então aqui seria, imagina, dois interruptores. Eu dependeria dos dois estarem acionados simultâneo para minha saída, né? No caso, no exemplo da lâmpada aí, ela está ligada. Isso aqui é um E. É o circuito sério, porque eu dependo de ambos aqui para dar condição. Num circuito OR, que é o OR, repara que até pelo desenho aqui no ladder, a gente vê nitidamente, a gente consegue enxergar um paralelo aqui, ó. Conexão de 3 ou mais aqui, ó. Uma conexão de 3 ou mais aqui. E a lógica OR é interessante porque basta que um seja verdadeiro para dar condição verdadeira para a saída. Então, se eu tivesse feito isso aqui no circuito, da forma como está aqui, entre interruptores e lâmpada, qualquer um interruptor que fosse acionado, a lâmpada estaria acionada, né? Estaria ligada. Então, gente, tentando fazer uma abordagem o mais simples, mas também de uma forma bem geral, para mostrar a importância desse tema. A compreensão, né? Não só entendi, vamos fazer outra coisa. Não, isso aqui realmente é muito importante. Porque às vezes a dificuldade de um aluno de curso técnico, um aluno de engenharia, lá na frente, tá porque nesse momento achou que tinha entendido, né? Isso aqui é muito importante você realmente ter a compreensão disso aqui, tá bom? Gente, é o que eu tinha para falar hoje, tá? Comentários ajudam demais, deixem perguntas, dúvidas, sugestões, porque em cima disso aí eu vou conseguir ter um norte do interesse de vocês, né, o pessoal que está acompanhando o canal, e de como que eu posso fomentar esse canal para continuar sendo mais atrativo e interessante para vocês, tá bom? Agradeço de coração a visualização aí. Para quem ainda não é inscrito, né, sugiro que se inscreva, curta, compartilhe o vídeo e dentro de, né, mais alguns dias aí, provavelmente vai ter vídeo novo no canal, tá bom? Agradeço aí, forte abraço, valeu!